Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus caros, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Haja luz na sua vida, na sua casa, na sua família. Haja luz para que você possa enxergar a vontade de Deus para a sua vida, praticá-la, obedecê-la e colher os seus frutos maravilhosos. E eu quero que você saiba que a luz que Deus planejou, que Deus construiu, que Deus criou, melhor dizendo, essa luz está disponível para todos os que estão vivendo entrevados. Você que tem vivido uma vida entrevada, seja socialmente, desemprego, miséria, fome, seja fisicamente, saúde debilitada, coronavírus e outras tantas moléstias, ou problema familiar, problema de relacionamento familiar, marido, mulher, etc., filhos e pais, etc., qualquer que seja o seu problema, se resolve com a luz. Quando a luz vem sobre você. A luz vem sobre você. Quando a luz brilha, você descobre a força que você tem dentro de si. Quando a luz vem, que é o Espírito Santo, abre os nossos olhos para enxergar além da parede, além dos concretos. Nós enxergamos muito além, no infinito. Nós temos uma visão infinita, porque o Espírito de Deus é infinito, é o Deus vivo dentro de nós. Haja luz na sua vida, haja luz nos seus olhos, para que você não continue a sofrer. Pare de sofrer, minha amiga e meu amigo. Pare de sofrer, permitindo que a luz do Espírito de Deus desça sobre você. Nós vamos assistir agora um testemunho de uma jovem mulher que tentou de tudo que ela podia fazer para salvar a sua vida. Mas só quando a luz do Espírito Santo desceu sobre ela, ela teve uma vida transformada. Vamos assisti-lo, por favor. Eu sou Regiane Romão Pérez Mascaro, tenho 43 anos. Eu cresci num lar desfeito, porque meu pai era alcoólatra, tinha um vício da bebida, uma hora estava bem, outra hora não estava, e aonde falasse que tinha um lugar que ia ajudar, que meu pai ia perder esse vício, ali minha mãe estava. Então era em bezedeira, era uma água, era um pó, era um remédio, era tudo, ali estava. Até que aos 7 anos minha mãe se separou do meu pai e a gente foi viver uma vida sem ele, né? Porque ele realmente se esquivou de todas as responsabilidades paternas. E minha mãe assumiu toda a responsabilidade de uma casa. Então ela trabalhava demais, muito, mas não deixou faltar nada para nós. Mas isso me fez ver que a gente não precisava de um casamento. Eu desacreditei completamente
do sexo masculino, na verdade, achava que eles só serviam para atrapalhar, atrasar a vida da mulher, porque a mulher era muito independente. Eu praticamente fiquei uma feminista, né? Não acreditando. E aí fui buscando viver a minha vida nos estudos, nas baladas, até que eu conheci um rapaz e eu me envolvi com esse rapaz durante 4 anos. Aí eu achei que era que eu estava errada, que podia ser diferente, que nem todo mundo é igual, né? Porque minha mãe passou por aquilo que eu teoricamente iria passar. Me lancei nesse relacionamento acreditando que poderia dar certo e que ia quebrar todas as histórias que eu tinha na minha cabeça em relação ao casamento. Até que chegou ao término. Aí eu falei assim, estava certo, casamento é uma utopia realmente. Casamento não é para mim, não serve e não tem nada a ver. E voltei a focar a minha vida nos meus estudos, na minha mãe, no meu trabalho, e achando que isso ia me completar. Eu trabalhava, ia para balada ia para o estudo, para trabalhar, emendava uma coisa na outra. Até que um dia encontrei um outro rapaz que também não me deu sossego e eu acabei me envolvendo com esse rapaz, um relacionamento curto até, e eu engravidei. Quando eu engravidei, eu falei, bom, agora minha vida vai ser assim. Minha mãe, meu filho, e a gente vai ser feliz assim. Queria buscar a minha faculdade, buscar o conhecimento, a instrução, e só. Casar, não. De maneira nenhuma. Para que casar? Para ter mais dor de cabeça, para viver o que minha mãe viveu, ou ver que homem não presta. Para mim, o homem não prestava. O homem só servia para encher o saco e para a gente se divertir, na verdade, porque mais nada, não tinha valor nenhum. Eu não acreditava de verdade em casamento, em família. Até que eu adoeci, tive uma enfermidade nas mãos e ninguém soube. Fiquei indo no médico dia sim, dia não. E buscando a Deus. Eu ia em várias religiões, onde falasse, olha, tem ali, vai. Eu ia, mas não era isso, não encontrava Deus. Não encontrei Deus em nenhuma delas. Eu fui na Umbanda, eu fui na Xexonoê, fui no budismo, fui fazer primeira comunhão, né? Mas nada disso preenchia. Sempre me questionando. Eu olhava, ouvia as pessoas falando e eu questionava tudo que era dito. Quando o padre falava, eu questionava. Mas por que isso? Se ele fala não adorar a imagem e aqui está cheio de imagem. Não beber, mas faz a quermesse e todo mundo bebe. A pessoa está dentro da igreja, sai para fumar e volta. Então, eu me questionava muito. Eu achava que não estava certo. Até que eu me rendi à igreja evangélica, vamos dizer assim, né? Eu falei, então é isso, é ali que tem o Senhor Jesus, então eu vou. E foi de todo o meu coração mesmo. Falei, vou disposta a fazer tudo o que me ensinarem. E eu fiz por 4 meses, até que a líder da mocidade falou para mim assim, olha, o seu problema é só na Igreja Universal. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Cheia de dúvidas, né? Porque a gente ouvia falar muito mal. Eu falei assim, como que eu vou naquela igreja que o líder se aproveita dos menos favorecidos, né? Lá só tem os pobrezinhos e ele vai ter que prestar conta com Deus. Como que ele vai poder me ajudar? Não vai poder me ajudar. Mas como eu tinha falado para mim mesma que eu ia obedecer tudo que me ensinassem, falei, então eu vou. Para minha surpresa, eu fui. E o primeiro dia, a primeira reunião, eu saí de lá tão leve, mas tão leve, que eu queria que todo mundo que eu conhecesse fosse até a Igreja Universal. Foi só um pedacinho, foi uma reunião que foi um pedacinho, assim, mas tudo que eu estava sentindo, todas as minhas angústias, preocupações, parece que fez assim, ó, desapareceram. E aí, daquele dia em diante, eu comecei a dar crédito ao que o homem de Deus falava no altar. Eu falei, eu vou fazer. Eu comecei a querer conhecer o Deus dele, porque aí eu vi os testemunhos, toda reunião tinha alguém contando um milagre. E aquilo me fascinava. Eu falei assim, é Deus mesmo. Era o Deus que eles tinham, não era o que tinha acontecido na vida deles, porque eu ainda não estava curada da mão. A minha mão ainda minava sangue e pus. E as pessoas tinham medo de dar a mão para mim, achando que ia pegar, que era contagioso. E eu não ligava para aquilo, porque dentro de mim, cada vez que eu escutava aquele homem de Deus falando, olha, tem um Deus que vai mudar a sua vida, você está aqui, você não está em vão. Dá uma oportunidade para ele, queira conhecer ele de verdade, e ele vai mudar a tua vida, ele vai mudar a tua história.
Eu tinha certeza que na hora certa Deus ia vir com a cura. A cura não passou a ser o prato, vou falar assim, o prato principal. O que passou a ser o prato principal foi querer conhecer a Deus de verdade. É saber como é ter Deus dentro da gente. Aquela paz, aquela alegria que eles falavam, era isso que eu queria. Eu passei aí nas reuniões de quarta e domingo, onde era ensinado o Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo vinha sobre aqueles que se entregassem, se lançassem de verdade. E ele viria sobre você e você era a sua joia mais preciosa. E eu comecei a querer buscar essa joia preciosa do Espírito Santo, que nada ia se comparar até a presença do Espírito Santo dentro da gente. E foi isso que eu comecei a buscar, de quarta e de domingo, até que ele veio sobre minha vida, sobre o meu ser, e a certeza que tudo novo estava sendo feito naquele momento, naquela hora. Ele estava dentro de mim, era uma alegria, era uma paz, é uma coisa assim que não tem nem como você explicar, é inexplicável, é insubstituível, incomparável, é tudo. Quando eu recebi ele, foi a coisa mais maravilhosa da vida. Quem é mãe sabe que dar à luz é algo maravilhoso. Ela se sente plena, se sente realizada. O Espírito Santo é mais do que isso. Receber o Espírito Santo, a emoção é maior do que dar à luz. O Senhor Jesus completou, fez a obra total na minha vida. Deu um marido para mim, um esposo que me ama, que me respeita, que me valoriza. É um excelente pai. Criou meu filho como filho dele, ensinou o que é certo, o que é errado. Tivemos mais 2 filhas e hoje temos uma família abençoada, maravilhosa. Deus mudou tudo, ele foi colocando cada coisa no seu devido lugar de uma maneira maravilhosa, inexplicável. Assim, é como se você fosse escrever um livro que tem começo, meio e fim. É isso que o Senhor Jesus tem feito na minha vida. Curou meu corpo, curou minha alma, minha mente, curou tudo, completamente curada. O Espírito Santo representa tudo. Sem ele eu não sou nada, não sou ninguém, não posso andar, não posso falar, não posso sorrir. Ele que me acalma, ele que me consola, é a minha certeza, a certeza da minha salvação, a certeza de que ele está comigo, que tudo eu posso naquele que me fortalece, que cada dia é uma oportunidade, cada amanhecer ele está me dando uma oportunidade nova de viver e de aproveitar e de usufruir das bênçãos dele, porque a gente usufrui do bem que ele nos dá, né? Ele é tudo, simplesmente tudo. No princípio havia apenas um imenso vazio e uma escuridão sem fim. Então Deus disse: haja luz. Quando tudo era escuridão e nada existia, o Senhor já estava ali. Quando olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Quando olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo,
existe um Criador tão perfeito assim. Como negar? Como não ver em todas essas maravilhas? Como não acreditar que existe um Criador tão perfeito assim? O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz eu vejo. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, e na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz eu vejo. Em tudo vejo, nessa luz eu vejo. Em tudo vejo, nessa luz eu vejo. Vamos assistir mais um testemunho, e desta feita de uma pessoa que também tinha preconceito, o maldito preconceito que a mídia passa, espalha para destruir, denegrir imagens, denegrir o trabalho, um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho de Deus, como é o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas não tem jeito. Ninguém pode frustrar os projetos, os planos de Deus. Quando Ele decide, está decidido. E é como Ele mesmo disse: a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Acabou. Não tem jeito. Pode espalhar notícias falsas pelo mundo inteiro, mas a palavra de Deus não volta vazia, mas vai fazer exatamente o que lhe apraz. Vamos assistir, então, esse testemunho. Voltamos. Meu nome é Vanusa, tenho 43 anos, sou empresária. Eu era católica, desde muito nova, pequena, e eu era praticante mesmo, fiz primeira comunhão, fiz crisma, eu adorava imagens, eu cria que naquelas imagens me ajudava de alguma forma, né, que aquilo ali tinha que existir. Que fora daquilo ali, quem não acreditasse, quem não tinha uma adoração como a minha, estava contra a palavra de Deus, né? Estava contra aquilo que era pregado lá onde eu frequentava, né? Quando veio para mim sobre a Universal, aquilo ali me criou uma revolta, porque era totalmente ao contrário daquilo que eu tinha aprendido, né? Quanto mais eu falar mal, eu me sentia bem, porque eu estava protegendo a minha religião. Naquela época, a Igreja Universal, para mim, era só enganadores, né? Charlatões, né? Como falam, né? Às vezes eu passava pelos canais da TV e eu via aquela multidão dentro das igrejas e aquelas pessoas indo até o altar, né? E eu via aquilo ali, eu falei: nossa, quanta gente enganada, quanta gente que não está tendo noção, que estão sendo enganados, que não vai ter resultado nenhum aquilo ali. E aí eu saía falando isso. Aonde eu chegava, eu comentava, falava assim: olha, vocês viram na televisão tal dia, eu passei na TV, o canal da TV daquela Igreja Universal, eles estão enganando o povo. Se você tiver algum familiar, não deixa ir. Então, assim, eu induzia as pessoas a não ir. Quanto ao bispo Edir Macedo, eu era totalmente contra. Assim como eu via a igreja, né, contrário àquilo que eu acreditava, eu via que ele era assim, era o chefe da organização, né, vamos dizer assim. Porque eu via que ele tinha um poder de manipular, mais de denegrir, né, de destruir. Naquela época, se eu encontrasse o bispo Edir Macedo mesmo, naquela época, eu chamaria ele de ladrão. Deus me livre de pisar nessa igreja. Eu não gostava nem de passar de frente da igreja. Paralelo a tudo isso, né,
o que eu tinha em mente, né, de como era a minha visão, eu tinha uma vida destruída, eu tinha uma família destruída, eu tinha uma vida financeira destruída, eu tinha uma saúde destruída, né? E foi quando eu conheci, né, a igreja, foi num dos piores momentos da minha vida. Eu estava com um problema sentimental sério na minha vida, né, que eu estava já no 3º casamento, e eu estava grávida, e eu descobri que eu estava com uma infecção muito grande, né, e o médico falou que eu corria até risco se eu não cuidasse. E eu saí de uma clínica chorando, né, preocupada com o meu neném, né, e aí eu fui para o ponto de ônibus, que eu não tinha carro naquela época, era uma miséria danada. E quando eu cheguei no ponto de ônibus, eu comecei a chorar, e as pessoas começaram a olhar, aquilo ali começou a me incomodar. Aí eu fui para um outro ponto, chorando, sozinha, e as pessoas começaram a olhar para mim. Eu não queria que ninguém perguntasse nada. E aí, quando eu olhei de frente com o ponto de ônibus, o que eu vejo? Justamente, né, a porta da igreja aberta. E aí eu falei assim, não, eu vou entrar ali, está aberta. Como era na parte da manhã, para mim não tinha reunião, né? E aí eu entrei. Quando eu entrei, estava começando uma reunião. E aí eu sentei, a última cadeira eu sentei. E ali eu fiquei assistindo, e o pastor fez a reunião toda, e parece que durante a reunião toda, tudo que ele falava era para mim. Parece que alguém eu tive a impressão que tinha chegado alguém antes de mim e falado, olha, vai vir aqui uma pessoa, a Vanusa, e ela está passando isso de problemas na vida dela, e você vai falar isso. Então, assim, aí ficou até, e aí no final ele falou assim, se no final da reunião você quiser vir falar comigo, se você quiser uma orientação, você fica que eu vou te atender. Só que eu não tinha coragem de chegar, porque eu falava muito mal, né? Eu estava mais perto da porta do que do altar, e eu falei assim, na hora que ele entrar, eu vou sair, porque, né? Não tinha aquela coragem de chegar até ele. Mas mesmo assim, querendo falar com ele, mas tendo aquela resistência dentro de mim. Mas ele veio até mim. E ele perguntou o que eu estava passando, aí eu comecei a chorar, ele deu toda a atenção. Ele tinha umas 2 obreiras também atendendo junto. E eu achava que, o momento que ele veio até mim, eu falei, não, ele vai começar a pedir dízimo, ele vai começar a pedir um monte de coisa, né? Ele vai começar a falar coisas nada a ver. E aí, a forma que ele me atendeu, eu falei assim, não, eu vou ficar pelo menos 30 dias, porque tinha aquela resistência, né? Se nada melhorar, se nada acontecer, eu saio dessa igreja. Mas já na minha mente, no meu subconsciente, eu pensava assim, mas também, se acontecer, eu também vou sair, porque eu não quero ficar nessa igreja, né? Isso aqui não é para mim. Mesmo assim, não acreditando, eu fui. Comecei a ir para a igreja, comecei a fazer os propósitos durante 30 dias. E aí o médico pediu novos exames. O médico ficou espantado no segundo exame que ele recebeu, que ele me passou. Ele falou assim, você tomou alguma coisa? O que aconteceu? E eu fiquei assim, e na hora já veio minha cabeça, a Igreja Universal. O Deus da Igreja Universal fez algo por mim. Primeiro eu lutei pelo meu eu, né, para me melhorar, para me mudar a minha vida, a minha mente. Comecei a buscar mais o Espírito Santo, mostrar para ele que realmente eu confiava nele, né, que eu tinha aquela confiança em Deus. Então eu comecei a orar mais, eu comecei a jejuar mais, eu comecei dar atenção mais a cada ponto, a cada vírgula que estava na palavra de Deus. Coloquei minha vida no altar, coloquei o meu eu, né, para poder não ser minha vontade, mas ser a vontade de Deus. Foi um dia maravilhoso, numa quarta-feira, né, como se realmente a gente fosse lavado por dentro. Quando terminou ali a reunião, eu queria falar para todo mundo, falar das grandezas, daquilo que estava dentro de mim, o que Deus poderia fazer. Eu queria trazer as pessoas para a igreja, eu queria falar de como é bom, né, ver que o Espírito Santo está em você, que você tem aquela força. E aí meu casamento foi transformado, minha família foi transformada, né? Meu marido, graças a Deus, hoje ele é obreiro, assim como eu sou obreira.
né? Meu filho também, minha nora também, né? Eu tenho um pequenininho também e assim, minha vida financeira melhorou. Eu não tinha nem emprego, né? Hoje eu sou dona do meu próprio negócio. Eu tive a oportunidade de conhecer Jesus através da Igreja Universal e hoje minha vida é transformada, graças a Deus. Magnífico esses testemunhos, porque mostra que Deus não mudou a maneira de ser, Ele é o mesmo. Deus não mudou, minha amiga, meu amigo. A gente muda. Conforme o tempo vai passando, a gente vai sendo mudado, transformado na nossa mente, a gente vai amadurecendo. Às vezes a gente fica melhor, às vezes a gente fica pior, depende do caminho que a gente está seguindo, não é verdade? Mas Deus não. O que Ele fez no passado, Ele faz no presente e fará no futuro. O que Ele foi no passado para nós, Ele é no presente e o será no futuro. Então, a pessoa é só usar um pouquinho a inteligência. Você não precisa ficar cansado, pensar muito, não. É só um pouquinho. Use um pouquinho só da sua inteligência. E verifique que se Deus existe, conforme você tem crido, então não é possível, não é admissível, não tem sentido. Aqui para nós não tem sentido esse Deus ser tão grande, tão poderoso, tão glorioso, lá em cima, e aqui embaixo deixou a gente como as tontas, né? Perdidos nos nossos deleites e caprichos da vida. É ou não é? Não. O que Ele foi, Ele é e o será para sempre. E o que Ele quer fazer na sua vida hoje é o que Ele quis fazer na vida daqueles antepassados. E Ele quer sempre mudar, transformar, dar uma vida nova para a gente. Ele não quer recauchutar a nossa vida, consertar a parte sentimental e deixar a parte física de saúde de lado, não. Ele quer fazer o trabalho completo, ele não faz nada incompleto, ele não faz nada imperfeito. Ele é perfeito, ele só pode fazer coisa perfeita. Ele é grande, ele só faz coisa grande. Não é possível que um Deus tão grande venha fazer coisa tão insignificante. Não, ele é o mesmo, ele quer fazer hoje na sua vida o que ele tem feito na vida daqueles que o invocam, daqueles que o buscam. Você tem que buscar, isso não tenho dúvida. Porque se você tivesse um filho perdido nas drogas e quisesse ajudá-lo lá, nas ruas, nas drogas, na biqueira, você não poderia fazê-lo. É ou não é? Porque o seu filho não ia querer aceitar. Agora, quando ele cai em si e volta para casa e diz: meu pai, minha mãe, por favor, me ajude, eu cansei de sofrer e eu quero que me ajude. Aí sim você vai ter condições de ajudá-lo. Assim também é o Pai Celestial. Ele só vai ajudar aqueles que o invocam, aqueles que se voltam para ele, aqueles que dizem: eu cansei, meu pai. Se o Senhor existe como eu tenho crido, então me dá um jeito, muda a minha vida, me dá um fôlego, pelo menos. Você vai ver o que ele vai fazer da sua vida. Vamos assistir mais um belíssimo testemunho de alguém que não apenas creu em alguém que não conhecia, mas conheceu o Deus vivo. Porque dura coisa é a gente crer em alguém que a gente não conhece. Mas quando o Espírito Santo vem, ele nos revela o Deus que nós estamos crendo que existe. É isso que essa criatura vai dizer agora para todos nós. Vamos ouvi-la. O meu nome é Francisco Paixão. Eu vim de Piauí, né? Onde a gente nasceu num vilarejo, né? Com meus 14 anos de idade, eu tive o meu primeiro contato com álcool. A gente foi para o aniversário de um primo e ali, aos 14 anos de idade, eu já cheguei na minha casa já embriagado. E dali eu comecei a desencadear o vício do álcool. Na minha vida profissional também não conseguia desenvolver, porque tudo que eu faturava na semana, no final de semana, eu gastava tudo com vício. Então eu não conseguia estabelecer financeiramente. Na vida sentimental, eu nem arriscava casar com ninguém, porque eu sabia que eu ia ser infeliz. Porque eu não via saída para mim. Foi quando que eu comecei em busca, tentar largar o álcool. Cheguei a frequentar outras religiões também, mas eu não encontrei a saída. O álcool me atrapalhava tanto que
eu chegava a fazer coisas que eu não me dava conta, né? Nos outros dias, quando eu acordava, só sabia a notícia, você fez isso, você fez aquilo. E aquilo era uma vergonha para mim. Eu lembro que um dos piores dias da minha vida foi um dia que eu quebrei a porta do meu quarto. E o meu pai ficou sem palavras, porque foi o filho dele que quebrou aquela porta naquela noite embriagado, né? Passou pela minha cabeça até de tirar minha própria vida, né? Porque eu tentava deixar o álcool, mas não conseguia. Eu não via saída. Frequentei outras religiões em busca de Deus, querendo encontrar Deus para largar o álcool, mas não conseguia. Foi quando eu comecei a ter perturbação espiritual. Eu comecei a ver vulto, eu comecei a ouvir vozes, e aquela voz falava na minha cabeça que, por consequência disso, eu já estava 3 noites sem dormir. E por consequência disso, eu já estava 3 noites sem dormir, e aquela voz, você só dorme se você beber, você só dorme se você beber. Eu liguei a televisão, e quando eu liguei a televisão, estava passando a programação da Igreja Universal. E eu me identifiquei, o pastor estava contando a minha história ali, ele estava falando comigo ali. Eu venho da minha família católica, né? Então eu fui ensinado que igreja só abria de domingo. E eu vi a Igreja Universal como um comércio. E foi exatamente nessa porta que eu achei na terça-feira aberta. Participei da reunião, da sessão do descarrego. Eu me identifiquei com tudo. Primeiro pela paz que eu senti. Aquele peso que estava dentro de mim saiu. A recepção, o pastor veio ao meu encontro, ele quis me ouvir. Ele falou o que estava acontecendo comigo, de fato, né, o que estava acontecendo comigo, e a oração de libertação. E também o que me chamou muita atenção na palavra foi quando o pastor falou assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi de imediato, quando eu cheguei na igreja, a mudança foi radical. Porque eu não tinha conhecimento do que era inferno, do que era céu. Para mim, todo mundo morria e ia para o céu, foi o que aprendi. E quando eu cheguei, que eu ouvi a palavra, ali eu tomei a consciência, eu tomei a consciência que eu deveria entregar minha vida para Jesus. E um dos compromissos era o quê? Se batizar nas águas. E ali eu assumi meu compromisso com Deus. Então, quando eu cheguei ali, que eu vi que tinha solução para a minha vida, eu falei, não, agora eu encontrei a saída. A minha libertação foi decisão, eu tomei uma decisão. A partir de... Tanto porque eu já vinha nessa busca, já tinha uns anos que eu vinha nessa busca, porque eu era conhecido como a vergonha da família. Porque graças a Deus, hoje eu não dependo mais de bebida para ser feliz. Eu não dependo de nada de vício, sou 100% liberto. Eu já comecei a frequentar a igreja nas quarta-feiras. Aí eu ouvi falar sobre o Espírito Santo, que para mim eu não sabia o que era o Espírito Santo. Eu não sabia nem direito o que era Deus, imagina o Espírito Santo. Aí eu comecei a ouvir falar no Espírito Santo. Aí eu abdiquei, abri mão de tudo e comecei uma busca constante pelo Espírito Santo. Eu entendi que não bastava apenas eu me entregar para Jesus, mas eu entendi que eu precisava do Espírito Santo para permanecer. Aí esse dia foi numa sexta-feira, 10 horas da noite. Aonde ali eu me derramei, busquei o Espírito Santo e naquele momento eu fui selado com o Espírito Santo na sexta-feira, 10 horas da noite. Eu não me esqueço esse dia. Foi um dos melhores dias da minha vida, onde o Espírito Santo me tomou e nasceu dentro de mim uma certeza da salvação. E aí eu queria sair falando para todo mundo, aquela alegria, aquele gozo de querer sair falando para todo mundo de Jesus, querer ganhar alma, falar para todo mundo, aquele gozo. Eu comecei a olhar as pessoas diferentes. Eu lembro que tinha um rapaz lá no meu vilarejo, que eu tinha uma desavença com ele. E quando eu recebi o Espírito Santo, aquela raiva, aquela desavença que eu tinha se transformou em amor. Então, assim, é algo inexplicável, não tem palavra para explicar. O dia que você é batizado com o Espírito Santo, mudou aqui dentro, mudou tudo. Aonde você passa por luta, você passa por dificuldade, mas dentro da gente a gente tem a certeza de que Deus é com a gente, porque o Espírito Santo ele sustenta, ele orienta, ele edifica, ele nos sustenta diante das lutas, das dificuldades. De lá para cá, esses 20 anos na presença de Deus, enfrentei muitas dificuldades, na qual uma das dificuldades foi a perca da minha primeira esposa, né? A minha primeira esposa, nós ficamos casados 7 anos. E aí ela adquiriu uma doença, lúpus, né?
E aí ela veio a falecer. Quando ela faleceu, o Espírito Santo me fortaleceu de uma forma tal que eu passei ainda fazer a obra de Deus ainda com mais intensidade. E o Espírito Santo me sustentou em cada momento, em cada passo. Ele me consolou, me confortou. Hoje, graças a Deus, eu tenho meu próprio negócio. Casei de novo, tenho uma filha maravilhosa. Meu filho do meu primeiro casamento na presença de Deus, no grupo jovem da igreja. Cumpriu aquela palavra que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Graças a Deus, Deus tem nos honrado. Temos o nosso próprio negócio. Agora nós estamos terminando a nossa casa própria. Ela tem aproximadamente 230 metros quadrados. Ou seja, Deus ele tem nos honrado em todos os sentidos. Nosso casamento hoje é abençoado. Em todos os sentidos, eu posso dizer que eu sou realizado. Mas o princípio começa com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nada disso teria acontecido. Observe a plantação de trigo. Certamente uma das mais belas paisagens que podemos contemplar. Mas não se engane, no meio desses ramos há também o joio. Tente identificá-lo. A olho nu é praticamente impossível, pois sua aparência durante todo o crescimento é semelhante à do trigo. Por isso, o Senhor Jesus, nessa parábola, ensinou a seus discípulos que apenas o tempo mostraria a real identidade de cada um. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E é aí que surgem as diferenças. Quando maduro e cheio de fruto, o trigo se inclina e se curva. O joio, por sua vez, não produz fruto e não se inclina. Ao contrário, se eleva entre os ramos de trigo e se sobressai. E é nesse momento que há separação. O joio é arrancado e o trigo guardado no celeiro. Ao olhar para a multidão dentro de uma igreja, todos parecem iguais. Ao orar, ao cantar e até ao falar das coisas de Deus. Porém, somente os nascidos do Espírito possuem os frutos de justiça e se inclinam como o trigo diante da vontade de Deus. Já o cristão joio é orgulhoso, não aceita a disciplina. Gosta de aparentar uma suposta santidade, porém o seu interior é completamente tóxico. E sempre será assim. Onde há o trigo, haverá o joio, para confundir, envenenar e, se possível, até arrancar o trigo para ser lançado no fogo. Somente o tempo revela o que está dentro de cada um. É na hora das lutas, dos desertos, quando somos sacudidos e até mesmo esmagados, que mostramos o que há em nós. Se formos trigo, os frutos aparecerão e permanecerão. Se for joio, logo não se curvará e mostrará a sua verdadeira face. Sempre me perguntei por que às vezes parece que as pessoas de má fé têm os mesmos ou melhores resultados do que as pessoas que praticam bem. E hoje eu entendi. De acordo com a parábola, o bom e o ruim podem até parecerem iguais por um tempo. Mas o próprio tempo se encarrega de mostrar quem é quem. O brilho no olhar, o sorriso no rosto, a satisfação de uma vida realizada. Hoje a maravilhosa luz do Espírito Santo brilha na vida de Juliana. Vida que antes foi marcada pela vergonha da prostituição, a dor dos vícios e do tráfico de drogas. Eu conheci uma colega na classe e ela falou para mim que a gente podia fumar cigarro para relaxar. Do cigarro, aos poucos, ela me falou que podia ter uma forma de relaxar mais, porque o cigarro já não estava mais me deixando tão relaxada.
E aí foi quando eu comecei a fumar maconha. E nisso foi me apresentado uma outra oportunidade de vida, no tráfico. Porque um traficante gostou de mim e ele me ofereceu uma vida diferente. Então ele me apresentou o haxixe, o mesclado, ele me apresentou o LSD, ele me apresentou o êxtase, ele me apresentou a bala, né? E foi quando foi me apresentado um outro mundo, o mundo da prostituição. E aí comecei a me relacionar com esses homens que eram mais velhos, casados. Eu sabia que eram casados. Tudo que eu queria, eu tinha. Roupa, sapato, festa, dinheiro na conta, tudo. Tinha tudo. Não me faltava nada. Mas eu não era feliz. Eu não era feliz com aquela vida. Então, eu lembro que algumas vezes que eu saía de motel, de hotéis, que eu chegava em casa, que eu ia tomar banho, era a pior parte para mim, porque ali eu chorava muito. Eu lembro que eu pegava a esponja e eu lavava o coração. Eu queria lavar porque aquele para mim era muito sujo. Quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu lembrava o que eu tinha que passar, o que eu me sujeitava a passar por causa do dinheiro e por causa das drogas. Era muito difícil, era insuportável. Então eu não tinha valor. Eu era um objeto, eu sabia que eu era um pedaço de carne. E a depressão começou profundamente, ao ponto de eu já passei 2 dias trancado no quarto, sem comer, sem beber água, só fumando. E eu só tinha força para dormir e acordava e usar droga de novo. Eu achava que Deus não se importava comigo. Deus não poderia me perdoar pela vida suja que eu tinha. Então, eu achava assim, não, Deus ele não vai querer me aceitar pelo que eu sou. Não vai ter chance para mim. Então, eu achava assim, que poderia ter jeito para outra pessoa, para pessoas boas, não para mim. Eu não me considerava uma boa pessoa. Eu tenho uma irmã e na época ela é obreira, né, da Igreja Universal. E eu lembro assim que às vezes ela ia me visitar lá na minha casa. E sempre que ela falava assim que ela ia me visitar, para mim era muito difícil, porque eu não queria que ela descobrisse quem eu era de verdade. E ela falava, e eu sabia que ela era da Igreja Universal e eu odiava a igreja sem motivo, mas eu odiava, eu tinha ódio da igreja. Eu achava que só tinha bandido, pessoas aproveitadoras, aproveitavam dos pobres. Falei, eu não tenho dinheiro para dar para esses bandidos, não, eu não quero saber. Então, se você vir aqui para falar dessa igreja de novo, não vem mais na minha casa. A palavra de Deus diz assim: quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. E no ápice do sofrimento, Juliana foi sequestrada e torturada. E ali ele abusou de mim e me agrediu. E psicologicamente também, fisicamente e psicologicamente me agrediu. Então eu ali naquela situação, dentro daquele quarto escuro, às vezes ele ligava a luz, às vezes ele saía, ele fumava muito na minha frente, usava muita droga na minha frente. Eu sentia tanta dor que eu não queria nem droga mais. Eu pedi para ele, por favor, eu preciso ir no banheiro. Só que eu fui para ali e eu falei assim, eu preciso que Deus me ouça. Ele vai ter que, se ele existe, ele vai ter que me ouvir de alguma forma. Então ali eu entrei no banheiro, eu dobrei meu joelho, assim, perto do vaso sanitário, e eu falei assim, olha Deus, eu não te conheço, não sei se o Senhor existe, não sei nem se o que eu estou falando está saindo desse teto aqui para cima. Mas, por favor, eu não aguento mais, e se tiver jeito para mim, me tira daqui. Porque quando eu sair daqui, eu prometo que eu vou te procurar, eu vou te encontrar em algum lugar se o Senhor existir. Se não, eu vou dar um jeito de me matar aqui mesmo. Porque eu não vou suportar mais essa situação. E foi essa a minha oração. Eu levantei dali, o rapaz falou para mim assim, vai embora daqui. E ali, eu entendi que Deus ouviu minha oração, porque foi o que eu pedi. E eu lembro que no outro dia, pela manhã, a minha irmã chegou em mim e falou assim, olha, Deus não se esqueceu de você, não. E ela falou assim, vamos comigo num lugar e se nada acontecer, não volta mais. Cheguei lá na Igreja Universal. Na época, o bispo falou assim, olha, se você tiver fé, você pode mudar de vida. A sua fé é o poder de decisão para mudar essa situação. Essas palavras exatamente ele falou. Se você tiver fé, você pode mudar de vida. E eu falei, então eu posso escolher?
Então sou eu que decido. Eu fechei os olhos na hora que ele pediu para ficar de pé e eu falei assim: olha, Deus, eu não presto. Eu tenho consciência de que tudo que aconteceu é culpa minha. Eu te culpei, mas no fundo eu sei que sou eu a errada aqui. Eu destruí famílias. Essa aqui é a Juliana de verdade. Eu destruí meu corpo. Eu não aguento mais. E ali eu fiz silêncio. E quando eu fiz silêncio, eu senti dentro de mim sair um peso de dentro de mim. Mas foi algo assim tão forte que eu respirei fundo, eu olhei para o altar e comecei a chorar, porque ali eu tive certeza que Deus existia. E a certeza que eu tive naquela oração foi que pela primeira vez eu dormi sem remédio. Pela primeira vez eu dormi sem usar droga. Do jeito que eu cheguei em casa, eu tive o sono mais maravilhoso que eu nunca tive antes. Então, dali, eu tomei essa decisão de abandonar a prostituição. Eu abandonei a prostituição, quebrei o chip. Eu abandonei os vícios, eu tinha carteira de cigarro ainda, eu tinha droga na bolsa, nas malas, joguei tudo fora. Joguei tudo que pudesse lembrar daquela vida que eu vivia. Quando começou a minha caminhada na fé, eu tinha perdido o luxo que eu tinha com a vida de antes. Então, eu não tinha mais ninguém para me sustentar, eu não tinha roupa cara, eu não tinha dinheiro. Mas ali, eu era a menina mais feliz do mundo. Porque eu recebi de Deus o perdão e o direito e a oportunidade de ter uma vida nova. Então, assim, começou a ter dificuldades que eu nunca tinha tido antes, porque eu perdi status, eu perdi dinheiro, e eu tinha que ir para a igreja a pé, e a igreja era longe, era 2 horas a pé. Me falaram assim que quanto mais difícil você estiver, mais próximo está do seu objetivo. Qual era o meu objetivo? Meu casamento com Deus, o Espírito Santo. Meu objetivo era esse. Então, eu lembro que eu recebi, eu trabalhava e eu recebi o acerto do trabalho. E eu não pensei 2 vezes, ninguém me pediu. Eu falei assim, é o casamento, então eu vou me preparar, eu vou dar o meu melhor para ele. Porque eu entendi assim, que quantos sacrifícios eu fiz pelas drogas. Tudo que eu gastei, tudo que eu pra quê? Eu falei, eu sei o que eu tenho que fazer. E eu pus no altar. Fui embora a pé para casa, feliz. E ali eu comecei a me preparar, porque foi proposta o jejum de Daniel, chegou a época do jejum de Daniel, eu falei assim, eu vou receber, eu vou me casar, eu vou ter o Espírito Santo dentro de mim. Porque eu lembro que algumas vezes à noite eu lendo a Bíblia, eu li que o Espírito Santo se apossaria de mim e eu seria transformada em uma outra mulher. Aquela palavra para mim foi tudo que eu precisava. Eu falei, então, isso vai acontecer comigo. No último dia do jejum de Daniel, eu acordei já assim, definida. Eu peguei meu vestido, eu comprei um vestido e me arrumei, acordei cedo. Eu me preparei. Todo dia de madrugada eu levantava, eu orava. Eu tenho a certeza que amanhã a gente vai se casar. E vai ser para sempre. Vai ser para sempre. Nosso casamento vai ser para sempre. Eu sentei na frente do altar, eu olhei para o nome de Jesus Cristo é o Senhor, eu falei, o Senhor é meu Senhor, mas hoje a gente vai se casar. Hoje a gente vai se casar. Quando o Bispo Macedo entrou para fazer a oração, ele estendeu a mão e falou assim, receba o Espírito Santo. E eu coloquei a mão no coração e falei assim, olha, Deus, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Agora é com o Senhor. Eu fui tomada por um amor tão grande que eu nunca senti, nunca. Eu senti uma alegria que não tem como explicar e uma paz tão grande, o meu coração batia tão forte que parecia que eu tinha ganhado outro coração e foi o que aconteceu. E ali eu abri meu olho e olhei para o altar e falei, eu te amo. Eu te amo. E foi a primeira vez que eu falei eu te amo porque eu tinha certeza e eu sabia para quem que eu estava falando. E ali Deus falou assim para mim no meu íntimo, eu te escolhi. Eu te escolhi. E ali eu agradeci tanto a Deus por tudo, por tudo. Nunca mais eu fiquei só, nunca mais eu fiquei só. E o amor dele se apossou de mim de uma forma tão forte que eu saí daquela reunião e eu falei assim,
nunca mais a gente vai ficar longe um do outro. Aqui é daqui para todo sempre. Daqui para todo sempre eu vou viver para o Senhor. E o que mudou em mim depois desse dia foi uma paixão tão grande pelas almas, pelas pessoas, que eu não aguentava, eu tinha que falar. Então a primeira coisa que eu fiz naquele domingo, à tarde, eu fui para a favela. Fui atrás dos bandidos, dos traficantes, na época que eu era do tráfico. E mudou tudo. Amor pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe. Mudou meu relacionamento com a minha mãe. Comecei a ser a filha que ela nunca teve. Uma filha presente, que se importava, que ouvia. A irmã, que eu nunca fui para minhas irmãs. Fui atrás das prostitutas que antes convivia comigo. Eu lembro que teve uma que olhou para mim e começou a chorar. E eu olhei para ela, eu dei um abraço nela e falei assim, esse abraço aqui, ó, foi o Senhor Jesus que te deu. E hoje está tudo transformado. Primeiramente o meu interior. Eu me perdoei, eu me amo. Eu entendi que a felicidade não está em coisas nem em pessoas. A felicidade está em ter aliança com Deus, em ser casada com Ele. Porque Ele é o autor do amor, então Ele me revelou isso. Que Ele me ama e que eu sou importante. A maior felicidade de um ser humano, a maior felicidade que uma pessoa pode ter é ter o Espírito Santo dentro do céu. É o bem mais precioso. Não existe nada, nada que possa se comparar a você receber o perdão e Deus entrar dentro de você e te transformar em uma outra pessoa. Vamos agora entrar em oração com o Bispo Júlio Freitas, em nome do Senhor Jesus. Podemos ver a Tua misericórdia por meio dos casos verídicos aqui exibidos, nesta programação. Diariamente temos provado à humanidade, às pessoas mais incrédulas, aos mais religiosos, como aos mais orgulhosos, a todos, de todas as classes, que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, que o Senhor existe, ó Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. E o Senhor se importa com o nosso bem-estar. Por isso, dá um sinal para Ele agora. Dá um sinal para esta pessoa que está no prostíbulo, ou que está se drogando, ou que está planejando trair a sua esposa, ou maltratar o seu pai, a sua mãe, desprezá-los. Dá um sinal para esta pessoa que está desenganado em cima de uma cama, em casa, esperando a morte, porque ouviu do médico que para o seu caso não tem jeito, ou talvez esteja no presídio, no hospital. Meu Deus, não importa o lugar. Ouça a minha oração, ó Deus, pois o Senhor, como Pai, o Senhor se importa com o nosso bem-estar, com a nossa felicidade. Mas o Senhor não pode fazer nada se nós não invocarmos a Ti, se nós não invocarmos o Teu nome. Por isso o Senhor Jesus disse que tudo que pedíssemos ao Pai, em Teu nome, se no Seu nome crendo, receberíamos. Diga, meu amigo, eu creio. Fale, eu creio. Eu creio em Jesus, eu creio em Deus. E eu peço, me dá este sinal. Use esta água, meu Pai. Fale o sinal que você precisa receber aí agora a resposta. Pois eu declaro esta água, o copo com água abençoado, como símbolo do Espírito Santo, em nome de Jesus, para que você receba o sinal de Deus aí agora. Beba, participemos juntos desta água consagrada e seja curado dessa dor crônica, dessa doença incurável. Seja livre desse vício maldito, dessa perturbação psicológica, emocional. Esse pensamento de suicídio desaparece da sua mente para nunca mais voltar. Creia, beba com fé.
e toda opressão, toda angústia, todo mal, diga em nome de Jesus, saia! E não volte nunca mais. Oh, meu Pai, receba esta vida agora nos teus braços. Já não peça, meu amigo, só agradeça. Nós pedimos muito e agradecemos pouco. Façamos o contrário. Vamos agradecer mais. Obrigado pela tua palavra que é viva e que não volta vazia. Obrigado, meu Senhor, pelos muitos milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por ter enviado o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Obrigado por ter marcado o encontro com esta pessoa, desacreditada de tudo, de todos, mas não de ti e não por nós, teus servos da Universal. Obrigado, meu Senhor, pelo ar que respiramos, pelo sol. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Consagre este óleo que vamos distribuir no dia 31 de janeiro. Que este óleo intitulado, meu Deus, o dia do meu milagre, dia 31 vai ser o dia do nosso milagre. Esta pessoa que não é batizada com o Espírito Santo seja batizada. É o que eu te peço. E que o Senhor opere muitos outros milagres na saúde, na família, na vida econômica, no casamento. Na vida de todos que vão estar te buscando neste dia. E todos que concordam digam amém. E graças a Deus. Amém. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse que quanto mais tempo Satanás puder ganhar de alguém, da humanidade, maiores serão as chances desta pessoa não alcançar a sua salvação. Quanto menos entrega a causa do Evangelho por parte dos cristãos, mais tempo o diabo tem para amarrar a obra de Deus e enganar os que não conhecem a verdade. Por isso nós não podemos poupar, esforços, nem recursos e nem tempo para investir na nossa busca e serviço a Deus, para que estejamos bem espiritualmente e proporcionemos a outros a oportunidade de conhecê-lo. É uma honra, meu amigo, a gente ouvir, crer e entregar a nossa vida e buscar o batismo com o Espírito Santo e servir a Deus. Por isso, tome a sua decisão hoje, aí agora, de se entregar, de buscá-lo, para que você seja cheio do seu Espírito. E por isso, eu tenho dito, não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja, não se engane pensando que a sua posição na sua religião poderá encobrir os seus pecados, porque isso não será possível. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. Vamos estudar o livro do Apocalipse, domingo às 18 horas no Templo de Salomão. E o Deus vivo transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro.
meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.